Ah, um assunto polêmico aqui. Esses dias no Big Brother, um dos participantes, que eu nem sei o nome porque eu não tô assistindo, tava comentando sobre. Ele queria que todo branco ali saísse, ele queria que o Big Brother fosse só gente negra ali. Se fosse alguém dizendo que só queria gente branca, a mídia já ia meter o pescoço e ele ia ser expulso, que nem o MC Guimê foi. E o Sapato. Porque é crime de racismo. Aí eu te digo, existe negro racista? É uma coisa que muito pedagogo odeia escutar, fica irritado acha, e chama a gente de racista. Mas de fato existe. Tem até grupo religioso que é. Da Ku Klux Klan você já ouviu falar. É aquele grupo que taca fogo em negro. É aquele grupo que vê um cara negro discutindo com alguém, esfaqueia. Não precisa nem ser necessariamente negro. Eles odeiam católicos, odeiam judeus, odeiam latinos, gente que é descendente de índio, supremacistas brancos. Mas existe o Neo Black, como é o nome? O novo Pantera Negra. Também existe Nação de Javé. Você nunca ouviu falar? Dá uma pesquisada. São grupos religiosos que enxergam o homem branco como se fosse algo que foi criado pelo diabo. Também tem a Nação dos Mormons, que é um desses grupos que até retrazer a mitologia egípcia como uma religião atual, já que os egípcios, dependendo da época, eram sim negros. E sim, eles estão pregando contra pessoas brancas. Eu não posso negar que o racismo contra negros tem uma história bem pior, tem uma relevância bem pior, que inclusive é possível ver até hoje, às vezes, quando você vê pessoas racistas em todo que é canto. A ideia do racismo estrutural por mais pessoas negras morarem em favelas que brancos. Enfim, fora o fato da África ser bem mais pobre, mas o fato de ser um problema pior não faz hum, deixar de existir outro problema ou ser uma coisa aceitável. Quando eu era criança, eu morava lá em Itaquera, né? Eu sou muito brancão, eu era mais ainda, eu era pálido quando eu era criança, eu era quase albino. Sim, eu sofri discriminação de ser tão branco, tanto de negro quanto de gente que é branca, mas era mais escura, né? Sabe aquela pessoa que é, é branca, mas se considera parda ou negra? Então, e tipo, isso era visto como bullying, mas não como racismo, né? Depois só que me caiu a ficha. E então, sim, eu passei por isso. Eu sofri com bullying por ser branco, que na minha concepção é racismo. Em 2022, se não me engano, um cara que era inclusive de esquerda e não de direita comentou isso num artigo. Ele estava falando de racismo vindo de negros. Muitas gangues nos Estados Unidos que vivem fazendo piadas com pessoas brancas, né? Não gostam de brancos. O próprio Michael Jordan falou que quando ele era jovem ele era contra todo branco. Fazem muito ataques a, inclusive, bairros asiáticos. Durante a pandemia do coronavírus, eu cheguei até a ver o vídeo de um homem negro deu um socão na cara de uma asiática dizendo que, olha, o coronavírus é culpa de vocês, ou seja, foi racismo contra uma pessoa asiática. Existem muitas pessoas negras por aí que pensam abertamente assim, mas não são consideradas racistas.
tanto contra asiáticos em virtude do ataque do coronavírus, quanto esses grupos que eu citei. Eu posso dizer até que essa nação do Mormon é quase um oposto da Ku Klux Klan. Aí eu te digo, existe um racismo histórico contra branco? Também de negro contra negro, viu? Eu não sei se você sabe, mas antes de existir Espanha e Portugal, aquele território todo tinha sido invadido por Mormons, né? Que eram islâmicos africanos, vieram de Marrocos. Quando eles dominaram aquele lugar, aquilo era um lugar chamado Hispânia, que os negros, os marroquinos, eles escravizaram as pessoas ali. Escravizavam todo mundo que não queria se converter ao Islã. Isso lá no século XI. E então sim, houve uma escravidão de negros contra brancos em alguns momentos da história, mas isso é uma coisa tão passada que é impossível você perceber algum reflexo disso hoje em dia. A escravidão ela acabou há 2 séculos atrás aqui no Brasil. A gente está falando de 10 séculos atrás. A gente também pode considerar a perseguição do Idi Amin Nanak, que eu coloquei aqui na thumb desse vídeo. Quem não sabe, esse é um ditador da Uganda. Ele, na época que a Uganda era uma colônia inglesa, tinha muito comerciante que era indiano, dono de negócio, assim como alguns judeus. Depois a Uganda fez independência, o Idi Amin Nanak assumiu o poder por um golpe de Estado. Ele fez uma perseguição em massa contra indianos. Eles tiveram que ser deportados, inclusive alguns que tinham até nascido na Uganda, então tinham nacionalidade ugandense, não indiana, eles não tinham para onde ir. Depois ele começou a perseguir judeu. Ele era praticamente um nazista negro. Depois passou a ter perseguição até contra alguns brancos que eram ingleses que tinham ali. E tinha perseguição na África inteira de negro contra negro. O Idi Amin Nanak estava tentando extinguir uma etnia que ele dizia que não era negra o suficiente. Isso aconteceu em Ruanda, aconteceu em Benin, aconteceu em um monte de país africano. A maioria das guerras civis deles não é só uma questão ideológica, tipo esquerda e direita, dois grupos de esquerda ou sei lá. A questão cultural, se você faz uma guerra porque não aceita a cultura do outro, é uma questão xenofóbica. Mas você está falando também de etnia, que essa etnia não pode seguir essa cultura. É um racismo também, porque você... Tipo, sabe aquele negro que é bem pretão? Ele não aceita o negro que é mais claro, diz que não é suficiente, etc. Vai dizer que isso não é racismo. Mas de todos, o pior é o Idi Amin Nanak. Depois que ele foi praticamente deportado do país, que ele foi invadir a Tanzânia, ele já estava em conflito civil. Ele fugiu primeiro para a Líbia, mas a ONU já estava pelo pescoço com o Gaddafi. Ele fugiu para a Arábia Saudita. Nunca foi punido por crime de guerra. A Uganda até hoje é quebrada por causa dele, porque tipo ele fechou tudo que era comércio, porque a maioria era de indiano. Ele queria colocar um ugandense como dono no lugar, mas o ugandense não tinha estudo, faliu tudo. Ele pegou um ugandense aleatório. E até hoje a Uganda é um país muito fodido. Porque, tipo, você vê esses dias, eles deram pena de morte para quem é homossexual. Já era proibido você praticar a homossexualidade, você se relacionar com alguém do mesmo sexo, agora isso dá morte. É um absurdo esse tipo de coisa. Então, você questiona, por exemplo, a cota racial. Em teoria, não é uma coisa ruim. Negros têm menos oportunidade porque a maioria é pobre. Pode até ser um argumento, mas tem casos bizarros em que irmãos gêmeos, que são negros, um pega a cota, o outro não, porque o outro não foi considerado negro o suficiente. Você tem que estimar como é a característica para ser dito como negro. Tem um cara branco que conseguiu pegar dizendo que era trans negro. Então, na prática, é uma coisa muito bagunçada. E é melhor ter cota social, porque
para pegar todo mundo que é pobre, se realmente o problema é pobre, a pobreza, porque existem alguns negros que são de classe média e vão pegar a cota. Tanto existe gente branca que é pobre também e que pode ter ou não descendência africana. Aí o Pavão fez esse questionamento, aí a esquerdista que estava debatendo com ele, acho que a Tabata, foi falar que ele não quer que negros estudem em universidades porque ele é descendente de polonês. Coitado do Lucas Pavanato, ele não falou isso, mano. Ela já coloca esses títulos assim, já para surpreender. Então, a gente quer igualdade para todo mundo, mas tem gente que quer ser mais igual, alguns dizem, né? O Black Lives Matter mesmo, cara, que tava às alturas um tempo atrás. Tinha um casal branco que estava atravessando de carro. Eles estavam saindo de lá rendidos, eles mataram o casal. Eles estavam invadindo propriedade e quebrando tudo. Aí o cara que pegou uma arma para se defender atirou nos manifestantes, os terroristas. Foi chamado ele de racista, cara. O dia que o policial que matou George Floyd estava sendo julgado, no mesmo dia estavam falando, no mesmo dia que socorre a polícia atirou numa mulher negra. Mano, ela ia esfaquear uma mulher branca, cara. A justificativa eu não sei. Mas se fosse o contrário, falassem: olhem, uma mulher branca esfaqueou uma mulher negra. Racismo. Não necessariamente. Pode ter sido qualquer outra coisa. Seja uma coisa absurda ou não. Futilidade. Então, realmente a mídia não vai pegar pesado com isso. Tipo, um tempo atrás, um policial fez uma coisa engraçadinha. Ele pegou uma algema, ele acorrentou um cara que era negro, que estava sendo acusado de tráfico, aí ele foi arrastando na moto. Mas o policial era negro também. Aí já tava lá a Rede Globo e o Fantástico falando: reflexo da escravidão. Mano, o guarda também é negro, vocês não repararam isso? Que ele só não era do mesmo tom de pele que o outro? O Black Lives Matter não falou nada quando mataram um policial negro. Quando matavam um policial negro. Porque eles têm raiva da polícia. Dá realmente a entender que é um grupo que tem raiva de gente branca, não está só lutando por direito, que é um privilégio, uma supremacia, e odeia a polícia. Você já ouviu falar do Blue Lives Matter? É um grupo parecido com... Não é parecido. Tem só um nome parecido, que é uma organização que defende a polícia, dizendo que deveria ser um direito, ser contra os direitos humanos, matar um policial por ele ser policial. Existe muito ódio de policial. Você só vê quando o PCC tava matando gente, policial lá em 2006 e 2012. É, gente que, policial que é morto só por isso, independente dele trabalhar bem ou não, existe muito. E a polícia mesma estava sendo atacada pelo Black Lives Matter. Eu posso comparar o Malcolm X com o Martin Luther King. Eu gosto mais do Martin Luther King. Ele era um ativista pacífico. O Malcolm X não. O objetivo de lutar pelo direito civil é bom. Os dois tinham práticas diferentes. Tinha uma boa intenção. Mas tinha um subgrupo lá no Black Lives, no Black Lives não, do Pantera Negra, que queria praticamente fazer um quilombo nos Estados Unidos. Era contra todo branco. Então, sim, existe o racismo contra a pessoa branca, existe muito negro racista, não na mesma proporção que brancos racistas e, da, e do impacto histórico, mas existe sim. Então isso que o cara falou do Big Brother não é brincadeira.